Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Polícia pede prisão de dono de fazenda onde búfalos sofriam maus tratos. Ministério da Saúde diz que Pfizer funciona mais como dose de reforço para quem tomou Coronavac. Brasileirão termina com 2 campeões rebaixados. Grêmio e Bahia vão disputar a Série B no ano que vem. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app. O delegado que conduziu a investigação sobre os búfalos abandonados no interior de São Paulo terminou o inquérito. O Pedro Leão traz agora os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Boa noite, Salsi, todos que acompanham o Jornal da Record. O delegado Douglas do Amaral pediu a prisão preventiva do dono da fazenda, o Luiz Augusto Pinheiro de Souza. Na decisão, ele argumenta que o fazendeiro tinha a intenção de causar crueldade contra os animais, já que cerca de 100 dos mais de 600 búfalos morreram. No entendimento do delegado, se o proprietário continuar solto, ele pode prejudicar as investigações e o andamento do processo. Agora, o pedido de prisão vai ser analisado pelo Ministério Público, que pode encaminhar o documento para a Justiça. O caso veio à tona após os animais terem sido encontrados sem água e comida. Nós tentamos entrar em contato com o dono da fazenda, mas ele não retornou às nossas ligações. Salsi. Muito obrigada pelas informações, Pedro. Terminou no fim da noite desta quinta-feira o 9º dia de julgamento dos réus do caso da Boate Kiss. O Jairo Bastos está em Porto Alegre, acompanhou tudo e conta agora pra gente. Oi, Jairo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, a todos que nos acompanham. A fase de debates começou às 8h30 da noite e terminou às 11h40. O último a falar foi o advogado de defesa do réu Luciano Bonilha Leão, produtor de palco da banda Gorizada Fandangueira. Antes, os defensores dos demais réus também falaram diante do júri. Mais cedo, a promotora Lúcia Helena Calegari mostrou imagens do incêndio e trechos de declarações de testemunhas contra os acusados. No começo da sessão, sobreviventes e familiares dos 242 mortos na Kiss se levantaram e deram as mãos dentro do plenário. Durante a quinta-feira, 3 réus foram ouvidos. O auxiliar Luciano Bonilha Leão, que comprou e acendeu o artefato, disse que enquanto a casa noturna pegava fogo e as pessoas tentavam fugir, a única porta de saída chegou a ficar trancada. Mauro Hoffman, o sócio e investidor da boate, disse que Elisandro Spor era o administrador da Kiss e, por isso, não costumava frequentar o local. Já Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, relatou que o grupo já havia se apresentado com pirotecnia. Ele segurava o artefato que deu início ao incêndio, matando 242 pessoas e ferindo mais de 600. Segundo o músico, quando o fogo teve início, na boate, o extintor não funcionou. Nesta sexta-feira está prevista a réplica do Ministério Público. Em seguida, é a vez da tréplica da defesa. Na parte da tarde, às 13h30, está prevista a reunião, a retirada, então, dos jurados para uma sala isolada para tomarem a decisão e o anúncio, então, do caso. Salsi. Ok, agora a gente vai ver os principais momentos, dos depoimentos de hoje. Acompanhe. Eu ouvi que disseram, você não está pegando fogo ali. E eu cheguei e olhei, aquilo ali era igual era azul o fogo, bem azul. E eu cheguei, peguei uma água que estava em cima do cubo do baixo, peguei a água e espirrei. O fogo só se propagou no momento que eu peguei e atirei a água. Mesmo eu sabendo que eu sou inocente, sou uma vítima, se, para tirar a dor dos pais, eu estou pronto, me condene. Cantei a primeira parte, quando deu o refrão, eu fiz assim com a mão para frente, com a mão esquerda, e o Luciano disparou e eu fazia isso aqui, com a mão, em direção às pessoas que estavam na minha frente aqui. Uhum. As pessoas dizem que eu pulei, em nenhum momento eu pulei. Dramático, né?
Nos Estados Unidos, 2 irmãs que sobreviveram a um tiroteio numa escola do Michigan pediram uma indenização equivalente a 500 milhões de reais. Elas acusam a diretora da escola por negligenciar os alertas, mesmo quando o adolescente postou mensagens ameaçadoras nas redes sociais. O processo alega que o ataque era totalmente evitável. No dia 30 de novembro, Ethan Crumbley matou 4 estudantes com uma pistola semiautomática. O jovem e os pais dele foram presos. Um estudo do Ministério da Saúde apontou que a vacina da Pfizer contra a Covid-19 é a mais eficaz como dose de reforço para quem tomou a Coronavac. Então vamos a Brasília agora conversar com o Matheus Scavazini, que tem os detalhes sobre este assunto. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. Os cientistas concluíram que as 4 vacinas funcionam como dose de reforço, mas produzem uma resposta imunológica melhor quando são utilizados imunizantes com tecnologias diferentes para quem recebeu primeiro a Coronavac. O imunizante da Pfizer foi o que se saiu melhor nesse caso. A resposta está na tecnologia do RNA mensageiro, que é diferente da utilizada pelo Instituto Butantan com o vírus inativado. O estudo ainda vai passar pela revisão de cientistas de outros países. Salsi. Obrigada, Matheus. O número médio de transmissão do coronavírus em Belo Horizonte, o chamado índice RT, está há uma semana no nível de alerta. Assunto para Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite para você. Preocupante, né? Exatamente, Salso. Boa noite para você. Desde a quinta-feira passada, esse indicador passou de 1, o que não é um bom sinal. Nesta quinta-feira, o número médio de infectado, o número médio de transmissão de infectado ficou em 1,03 e segue no amarelo. Isso quer dizer que a cada 100 contaminados transmitem o coronavírus para 103 pessoas. Um outro dado chama a atenção aqui em BH. 81% dos pacientes internados na capital com Covid não se vacinaram contra a doença. A ocupação dos leitos de UTI exclusivos para Covid também teve uma leve alta nesta quinta. Passou de 41,9% para 43,6%. Salsi. Obrigada, Virgínia. E Benevides, no interior do Pará, vai fazer um sorteio entre as pessoas que tomarem a vacina contra a Covid-19. A Daniele Monteiro conta pra gente qual será o prêmio. Daniele, boa noite. Boa noite, Salsi. Serão 5 sorteios com prêmio de R$1.000 cada um. A ideia é incentivar as pessoas a se vacinarem. O sorteio vale para todos aqueles que tomaram a primeira e segunda dose em Benevides e seja morador da cidade. Ficam de fora os servidores da prefeitura. Não é necessário realizar inscrição. Basta se dirigir a um dos pontos de vacinação para receber a dose da vacina. Durante a vacinação, a pessoa informa o número de contato, dados pessoais e comprovante de residência. O sorteio será no dia 29 de dezembro e será transmitido nas redes sociais da Prefeitura de Benevides. Salso. Obrigada, Daniele, pelas informações. Já no Paraná, mais de 1 milhão de pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid e a Beatriz Frener vai contar pra gente o motivo. Oi, Beatriz. Boa noite, Salsi, para você e para todos. O estudo feito pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que 1.184.000 paranaenses não tomaram a segunda dose da vacina. Os mais faltosos fazem parte da população idosa. As pessoas que estão com o esquema vacinal incompleto não apresentaram uma justificativa para a falta. Mas, de acordo com o relatório, esse índice pode ser mais baixo, diante da possibilidade do atraso no repasse de informações pelos municípios para o Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde reforçou o pedido para que as prefeituras façam a busca ativa. O Paraná já aplicou mais de 17 milhões de doses. E hoje, 67% da população está com o esquema vacinal completo. Salsi. Obrigada, Beatriz. Olha, nos Estados Unidos, já foram vacinadas mais de 5 milhões de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Ainda assim, este número é considerado baixo. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Vandrei Pereira. A quantidade representa apenas 17% dos 28 milhões de crianças que podem receber o imunizante. Nesse ritmo, as autoridades estimam que menos da metade delas devem estar totalmente vacinadas nos próximos meses.
Segundo especialistas, a desconfiança com as vacinas afeta o índice de imunização para as crianças mais do que para outros grupos. Desde o início de novembro, o país vacina crianças. A dose oferecida é 1/3 da usada em adultos e adolescentes. O imunizante da Pfizer foi autorizado nesta quinta-feira para o uso como reforço em pessoas de 16 e 17 anos. Mais de 2 milhões de adolescentes americanos já podem receber a terceira dose da vacina contra o coronavírus. De Orlando, Vandrei Pereira. A pandemia provocou a maior crise global para as crianças em pelo menos 75 anos, segundo um relatório divulgado pela Unicef. Saúde, educação, pobreza e imigração são os principais desafios enfrentados por menores de idade. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. O órgão pede uma ação urgente para reverter os efeitos da pandemia nessa faixa etária e classifica a situação como devastadora. De acordo com dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Covid-19 levou 100 milhões de crianças à pobreza. São mais crianças com fome, fora da escola, que sofreram algum tipo de violência e até forçadas a casamentos arranjados. A crise mundial também reduziu o número de menores com acesso à saúde. Só no ano passado, 23 milhões de crianças em todo o mundo ficaram sem as vacinas essenciais. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Triste levantamento. Uma pesquisa no Japão revelou que as vacinas contra a Covid-19 são menos eficazes contra a nova variante Ômicron. Vamos até Tóquio com a correspondente Silvia Kikuchi saber os detalhes. Oi, Silvia. Olá, Salsi. Pesquisadores da Universidade de Kyoto descobriram que a Ômicron consegue escapar da proteção criada pelas vacinas com mais facilidade do que a variante Delta. Foram analisados 200 casos numa região da África do Sul considerada como epicentro da Ômicron. Os cientistas comprovaram que o nível de transmissão da variante é até 4 vezes maior do que a Delta. O que chama atenção é que essa nova cepa pode se espalhar em países com altas taxas de vacinação. É o caso do Japão, onde 77% da população já está completamente imunizada. A Pfizer afirma que 3 doses do imunizante já são suficientes para neutralizar a Ômicron. Volto com você, Salsi. Tá certo, Silvia. Muito obrigada. Ao menos 650 migrantes morreram ao tentar cruzar a fronteira dos Estados Unidos neste ano. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, é o maior número desde 2014. Também houve mais de 12 mil resgates da patrulha da fronteira no último ano, quase o triplo em comparação com 2019. O fluxo migratório bateu recorde este ano. Mais de 1 milhão de prisões foram realizadas na fronteira entre o México e os Estados Unidos. No México, pelo menos 53 migrantes morreram depois que uma carreta bateu e tombou na estrada. Eles viajavam clandestinamente quando o acidente aconteceu no estado de Chiapas. A região faz fronteira com a Guatemala e é um dos principais pontos de acesso de imigrantes ilegais. O forró foi declarado patrimônio cultural pelo Brasil, pelo IPHAN, e o Simon Cavalcante tem os detalhes para a gente. Oi, Simon, boa noite. Olá, Salsi, boa noite. A decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi por unanimidade. O pedido de registro para tornar o forró patrimônio cultural foi feito em 2011 pela Associação Cultural Balaio Nordeste do Estado da Paraíba. Além disso, o IPHAN considerou o forró como supergênero musical por reunir ritmos nordestinos, entre eles o xote, chachado, baião, chamego, a quadrilha, o arrastapé e o pé de serra. O reconhecimento do forró como patrimônio imaterial do Brasil acontece em apenas 4 dias do Dia do Forró, celebrado anualmente em 13 de dezembro, nascimento de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Gonzagão nasceu precisamente em 13 de dezembro de 1912.
Salsi. Obrigada, meu querido, pelas informações. E agora o futebol. Grêmio e Bahia, que já foram campeões brasileiros, vão jogar a Série B no ano que vem. 10 jogos encerraram agora há pouco o Brasileirão. O Sport e Atlético Paranaense empataram no único que não valia nada. As outras 9 partidas definiram as últimas vagas para as competições sul-americanas. E a queda de 2 tricolores, veja. O Grêmio venceu os reservas do Atlético Mineiro, mas está rebaixado. Diego Souza abriu o placar, deu passe para Campas fazer o segundo e marcou o terceiro de falta. O Galo reagiu com um belo gol de Dodô e com o chileno Vargas. No segundo tempo, Douglas Costa fez mais um e Yoran ainda marcou o terceiro do Atlético, mas a vitória do Grêmio não bastava para evitar a queda. O Bahia foi outro time que caiu, num jogo com 3 pênaltis contra o Fortaleza. Rodriguinho fez o primeiro, mas o Wellington Paulista empatou e Iago Pikachu virou o jogo. Com a vitória, o Fortaleza pega o 4º lugar do Corinthians, que foi derrotado pelo Juventude. Chico, também de pênalti, fez o gol que garantiu a permanência do time de Caxias na primeira divisão. O Cuiabá, que ainda estava ameaçado, saiu na frente do Santos com Marlon. Mas no segundo tempo, o Lucas Braga empatou o jogo na Vila Belmiro. O Bragantino conseguiu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores com esse golaço de Arthur contra o Internacional, aos 47 do segundo tempo. Resultado que garantiu o 6º lugar. O Fluminense terminou em 7º e vai jogar a pré-Libertadores. O tricolor carioca venceu a Lanterna Chapecoense por 3-0. David Braz, Luiz Henrique e o uruguaio Abel Hernandes fizeram os gols do Flu no Maracanã. A última vaga na pré-Libertadores ficou com o América, que venceu o São Paulo em Belo Horizonte, com 2 gols do artilheiro Ademir e garantiu a 8ª colocação. O Atlético Goianiense terminou em 9º na tabela ao vencer o Flamengo por 2-0. Lucão e Toró fizeram os gols do time do Centro-Oeste, que vai disputar a Copa Sul-Americana pelo 2º ano seguido. E o Palmeiras ganhou do Ceará com mais um gol de um garoto, Kevin, de 18 anos. E a Liga dos Campeões da Europa conheceu o último classificado para as 8º de final. O Villarreal venceu a Atalanta em jogo adiado por causa da neve na Itália. O time espanhol precisava de um empate para avançar, mas saiu na frente com menos de 3 minutos. O holandês Dani Uma aproveitou o contra-ataque e tocou por baixo do goleiro. No fim do primeiro tempo, o francês Capoue recebeu dentro da área e ampliou para o Villarreal. Na etapa final, Moreno fez grande jogada pela direita e tocou para Dani Uma marcar o terceiro. A Atalanta reagiu primeiro com o ucraniano Malinovski de fora da área e depois com o colombiano Zapata. Mas ficou assim, Atalanta 2, Villarreal classificado 3. Os confrontos das 8º serão definidos na segunda-feira. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.